8. Estamos repercutindo aqui na Rádio Bandeirantes informações a respeito da morte do Papa Francisco. E a pergunta que fica, depois, claro, das despedidas e do velório, do enterro, será a respeito do próximo conclave. O jornalista Luiz Felipe Nunes preparou para nós algumas informações a respeito desse assunto que vamos acompanhar na programação da Rádio Bandeirantes. A sucessão dos papas da Igreja Católica acontece em um processo chamado conclave. A expressão vem do latim e pode ser traduzida como conchaves, uma referência ao isolamento dos votantes. O sistema de escolha do pontífice teve diversas alterações, desde que a Igreja Católica foi estabelecida pelo apóstolo Pedro há 2000 anos. No início, cada papa designava o sucessor, mas com o crescimento do poder da religião no Império Romano, políticos, reis e imperadores passaram a influenciar as decisões. Algo que colocou ao longo dos séculos homens poderosos e influentes, que não necessariamente se dedicavam exclusivamente à religião no posto máximo da Igreja. Foi apenas no século XII que o conclave, como conhecemos hoje, passou a ganhar forma. Naquele momento, foi instituído um colégio de cardeais, membros da Igreja reconhecidos pelo Papa, para tomar a decisão de escolher um dos pares para ser o sucessor de Pedro. Atualmente, o conclave reúne os cardeais da Igreja ao redor do mundo que tenham até 80 anos de idade. Por regra, o número máximo de participantes é de 120 cardeais. O processo ocorre na cidade do Vaticano, entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia do Papa anterior. Durante esse período, o poder de decisão conferido a um Papa é dividido. Questões sobre o conclave ficam com os membros do Colégio de Cardeais, mas outros fatores da administração da Igreja são de responsabilidade do camerlengo, que pode ser traduzido como um camareiro escolhido pelo Papa anterior e que é membro da Igreja mais próximo do antigo pontífice. Reunidos na cidade do Vaticano, 120 membros do Colégio dos Cardeais são isolados de qualquer meio de comunicação exterior e passam a residir na Casa Santa Marta, próximo da Capela Sistina, onde ocorre a votação. Entre as possibilidades de assumir o papado neste próximo conclave estão 7 brasileiros: Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo aos 75 anos, Dom João Brás de Avis, de 77 anos e arcebispo emérito de Brasília, Dom Leonardo Steiner, 74 anos, arcebispo de Manaus, Dom Paulo César Costa, de 57 anos e arcebispo de Brasília, Dom Orane João Tempesta, de 74 anos, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sérgio da Rocha, de 65 anos e arcebispo de Salvador, e Dom Jaime Spengler, de 64 anos, arcebispo de Porto Alegre. Este último, aliás, foi elevado ao posto de membro do Colégio de Cardeais em dezembro de 2024 e era visto como próximo do Papa por serem ambos franciscanos. Poucas pessoas da Igreja são admitidas nas dependências durante o conclave, e os fiéis geralmente se concentram na Praça São Pedro, em frente à Basílica São Pedro, maior igreja do mundo, fundada no mesmo local onde o apóstolo Pedro foi crucificado. A votação do conclave pode ocorrer 4 vezes por dia, 2 de manhã e outras 2 à tarde, e é premiada por orações realizadas pelos religiosos. O processo de votação, ainda mais recluso, acontece na Capela Sistina, famosa também pelas pinturas do artista Michelangelo no teto e nas paredes. Os votos são secretos e cada cardeal recebe um papel, onde devem escrever o nome da pessoa que irá receber o voto, abaixo da frase "Elejo como sumo pontífice". Todas as cédulas são depositadas em uma urna. 9 cardeais são sorteados para contabilizar e revisar as escolhas, e participam do processo de contagem e anúncio de cada um dos votos. Após a contabilização, todos os papéis são queimados e uma fumaça é lançada pela chaminé da Basílica de São Pedro. Caso nenhum cardeal receba pelo menos 2/3 dos votos, uma nova votação será realizada posteriormente, e como um aviso da indefinição para o mundo exterior, a fumaça exalada tem a cor preta. Caso o Papa não seja eleito após 3 dias de votações, as sessões são paralisadas para um dia de orações. Depois, o processo se repete. A cada 7 rodadas sem definição, um dia de pausas é realizado até que se passem 3 paralisações. As votações seguintes terão apenas 2 candidatos, que são aqueles que receberam mais votos na sessão anterior. A expectativa é de que o conclave não se alongue tanto, evitando repetir séculos passados, quando uma das votações, por exemplo, durou mais de 2 anos, no século XIII. Assim que um dos cardeais recebe a maioria de 2/3 dos votos, o cardeal responsável pelo conclave, que é geralmente o mais antigo entre os membros, pergunta ao nomeado se ele aceita a eleição. Em caso positivo, ele também questiona qual nome será escolhido para o papado.
Algo importante que serve para que o novo Papa demonstre, de uma maneira simbólica, qual será o rumo das ações. O argentino Mário Bergoglio, por exemplo, foi o primeiro a optar por Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da humildade na igreja. O nome mais recorrente é João, com 23 escolhas, sendo a última em 1963. A tradição só foi adotada amplamente 1000 anos depois de Pedro, mas o primeiro a mudar o nome foi João II, que considerou que o próprio nome de nascimento, Mercúrio, não seria ideal, por se tratar de uma referência a um deus de outra religião. Enquanto celebrações e orações são realizadas após a escolha do Papa, as cédulas de votação são queimadas, mas dessa vez exalando pela Praça São Pedro uma fumaça branca. Com os fiéis já cientes do resultado, um dos responsáveis pelo conclave aparece na varanda da Basílica de São Pedro, anunciando que há um Papa, ou, em latim, habemus Papa. E logo na sequência, o novo escolhido também vai à varanda e faz um pronunciamento e uma oração aos fiéis, dando fim ao processo de sucessão.